de um triângulo são 180 graus. Eu tenho como formular a minha proposição e mostrar o objeto. A alma é imortal. Bom, os conceitos que eu tenho nessa proposição não referem a objetos nem dados nem construídos na sensibilidade. E é assim que Kant termina a crítica da razão pura, mostrando a impossibilidade de construir uma metafísica como ciência. Que se os juízos se articulam de tal modo no âmbito do conhecimento teórico que é impossível formular problemas metafísicos com sentido dentro desse âmbito. Quer dizer, se nós perguntamos para um físico, para um geômetra, para um matemático, o que nós fazemos com a alma, com a totalidade do mundo, com Deus, ele vai dizer que ele não sabe o que você pode fazer com isso. Porque dentro do domínio, dentro do campo semântico onde ele trabalha, esses conceitos não fazem o menor sentido. Isso não significa que não fazem qualquer sentido. Aí é que Kant escreve uma segunda crítica, a crítica à razão prática. Já não para falar de conhecimento teórico, mas sim para falar do conhecimento prático. Kant vai dizer, bom, como são possíveis? É possível uma moral objetiva? Nós vimos que é possível um conhecimento objetivo. Agora, é possível uma moral objetiva? Nós podemos julgar moralmente a determinação de uma ação moral e decidir o valor dessa determinação? Bom, Kant vai dizer que sim, que isso é possível. É possível pela forma, mas não pelo conteúdo, vai dizer Kant. Aí é que Kant formula o imperativo categórico. De algum modo, Kant, a crítica à razão prática tem dois momentos. Um momento onde Kant desarticula os princípios de determinação das metafísicas anteriores. Por exemplo, nós podemos dizer que Kant, de algum modo, diz que agir por prazer, agir em busca da própria felicidade, ou agir por temor a Deus, são ações técnico-práticas, mas não propriamente ações moral-práticas. O que Kant quer dizer com isso? Kant diz o seguinte: para eu imputar uma ação a um sujeito, a um agente, eu devo postular que esse agente é livre. Note-se aí uma primeira reformulação da noção de liberdade. A liberdade não é uma coisa, a liberdade não é uma força, a liberdade não é uma energia, a liberdade não é um problema psicológico. A liberdade para Kant é um postulado. Nós podemos dizer, se eu quiser imputar uma ação a um agente, então eu devo postular que esse agente é livre. O conceito de liberdade não pode ser comprovado empiricamente. Não tem como. Nós podemos comprovar o conceito de causalidade mecânica, mas não o conceito de liberdade. O conceito de liberdade é um conceito prático, diz Kant. Eu posso usar dentro do meu prático se eu postulo a liberdade. Então, eu postulo a liberdade do sujeito como vontade livre. Esse sujeito como vontade livre pode estar determinado patologicamente, pelas suas afecções, pelas suas paixões. O sujeito é traído pela esposa, por exemplo, e no arrebato da paixão mata a esposa. Bom, o sujeito é livre, porém ele foi determinado patologicamente. Quer dizer, há uma ação física, há uma causalidade física que acaba anulando a liberdade da sua vontade. Mas como ele é um sujeito racional, quer dizer, ele é um sujeito que além de ter uma determinação física, ele tem uma determinação racional, para Kant, ele pode escolher não agir patologicamente, a não ser que o sujeito seja doente, ou seja tomado por um arrebato da paixão, da sensibilidade. Mas como sujeito, por um lado, ele é sensível, mas por outro lado, ele é racional, ele pode estar determinado, por um lado, pela paixão, mas por outro lado, pela razão. Ele é traído pela mulher, ele
ele não age por arrebato, mas ele age por vingança. Então ele traça um plano para acabar com a imagem da mulher, né? E convoca toda a cidade de Guarapuava a dizer qualquer coisa sobre a mulher, né? Dizer que é uma vadia, uma vagabunda. Ele está agindo racionalmente, Giscard, mas está agindo como um meio para um fim. Há uma determinação racional, porém a determinação racional é técnico-prática, é técnico-pragmática, não é moral. Agir como um meio para um fim é uma determinação técnico-prática, não moral. A determinação moral é ser determinado pela razão como um meio, como um fim em si mesmo. Descarte. Isso que é moral, isso que é o domínio próprio da moralidade. Aí é que entra o imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa ser elevada como lei da natureza. Quer dizer, é uma lei que manda segundo a forma. Note-se que a fórmula da lei não é uma fórmula que manda fazer isso ou aquilo. Não é uma fórmula que diz não matarás, não olharás para a mulher de teu próximo, né? Não cobiçarás a mulher de teu próximo. Ela diz, age de tal modo que a máxima de tua vontade, que é aquilo que você quer fazer, possa valer como lei universal. Quer dizer, se vale para você, vale para todo mundo. Vale segundo a forma, então. É desse modo que eu posso determinar, racionalmente e objetivamente a moralidade de uma ação. Vamos a um exemplo. Um sujeito está se afogando e outro se joga na água e salva o sujeito. A pergunta para Kant: ele agiu moralmente bem, salvou o sujeito? Ele agiu moralmente bem ou moralmente mal? Kant vai dizer, bom, depende da determinação da ação. Quer dizer, o valor moral da ação não vale pela consequência, não vale pelo fim, não vale pelo meio, né? Vale pelo fim em si mesmo. E o fim em si mesmo é a determinação. Quer dizer, se a ação de salvar outro sujeito se afogando é moralmente boa ou moralmente má, depende da determinação. Se o sujeito que salvou se jogou na água porque estava a imprensa de Guarapuava e ele queria sair nas fotografias, queria ser cumprimentado na rua como herói, então o sujeito agiu moralmente mal para Kant, embora ele tenha salvado o afogado. Agora, se o sujeito se jogou na água porque a lei manda agir de tal modo que a máxima de tua vontade possa ser elevada como lei da natureza, então ele agiu moralmente bem. O que nós temos com isso? Nós podemos ver que em Kant, se de algum modo nós podemos objetivar o valor moral da determinação de uma ação humana, por outro lado, não há qualquer possibilidade que a valoração dessa ação possa ser determinada por um agente externo. Quer dizer, as condições de possibilidade das proposições morais, da proposição moral, do imperativo categórico, é feita de tal modo que eu não posso julgar a ação moral de vocês. Se na mesma medida em que Kant universaliza a moral e objetiva a determinação da ação moral, coloca a moral em um problema da consciência, de sua consciência consigo mesmo. Quer dizer, não há qualquer possibilidade de você criar um tribunal moral, né? E andar pelo mundo, andar pelas ruas de Guarapuava, decidindo quem é um sujeito moralmente bom ou quem é um sujeito moralmente mau. É aí que Kant vai dividir o que é moral do que é direito. A moral é um problema da sua consciência consigo mesmo. O direito, diz Kant, é um problema da minha liberdade com a possibilidade de convivência da liberdade de todos os outros sob uma lei universal. E aí sim eu posso julgar, porque o que eu julgo é a ação e não a determinação da ação. Agora aí está estabelecido claramente a divisão entre direito e liberdade, entre direito e ética. Da ética cuida o indivíduo, cada um com sua consciência. Do direito cuida o Estado. Aí é que vamos entrar em uma outra
em um outro campo semântico. Assim como nós vimos o campo semântico das proposições sintéticas teóricas, passamos ao campo semântico da proposição moral, agora nós vamos passar ao campo semântico das proposições de direito, com a pergunta: como são possíveis as proposições sintéticas do direito? E aí Kant cria outra sintaxe, outra semântica. Mais tarde, isso é no texto de 1798, num texto que se chama Metafísica dos Costumes. Esse texto tem duas partes. A Metafísica dos Costumes tem a doutrina do direito e a doutrina da virtude. Na doutrina da virtude, Kant vai estender seu projeto sobre as condições de possibilidade das proposições moral práticas. Ele vai falar aí dos fins que também são, dos meios que também são fins, de proposições, meios que também são fins. Quer dizer, dos deveres que eu tenho para comigo mesmo e os deveres que eu tenho para com os outros, e que me permitem articular proposições e agir humano para a realização efetiva da lei moral. Mas isso nós vamos deixar para o encontro do ano que vem, quando o Evandro me convide outra vez. Aí porque já estou no horário. Eu agradeço a paciência de vocês por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado.